Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Saúdo, amados e queridos irmãos, com a graça, com a paz do Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoado seja a vida de todos os que nos acompanham através do Ministério da Comunidade Cristã A Porta se Abriu, como também os amados irmãos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, o canal da Comunidade Cristã A Porta se Abriu, do pastor Cícero José Ribeiro da Silva, ou como popularmente conhecido no meio radiofônico como Ribeiro Silva. E quem vos sauda a todos com a graça e a paz do Mestre e Senhor Jesus, é esse teu irmão em Cristo, o pastor Cícero Ribeiro Silva. E nós vamos à nossa leitura da Palavra de Deus para alcançar vidas em todo o Brasil, esse país maravilhoso e lindo, como também em outras nações que falam a língua portuguesa. E nós vamos dar início ao estudo ou à leitura bíblica da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, à igreja de Coríntios. Se preste atenção, que vai ser uma leitura compassiva, aonde nós vamos ler com toda clareza, para que você venha entender aquilo que Deus está falando através da vida do seu servo Paulo. Essa epístola, ela foi escrita no ano 55 a 56 depois de Cristo. A palavra epístola quer dizer carta. Então, uma carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, que ficava ali no sul da Macedônia, um importante centro comercial do passado. E toda carta, ela começa pelo prefácio, pela saudação, que quem foi da época do pastor Cícero e alcançou carta, aquela época em que os parentes escreviam para nós cartas, vinha para o sul do país, outra parte estava no Nordeste. Quando escrevia a carta, ela tinha a introdução, que é o prefácio, ou seja, o cabeçalho, o cabeçalho da carta. Então, o prefácio de Paulo aos Coríntios vem com a saudação e uma ação de graça. Primeiro, Paulo se apresenta
ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro assunto que trata o texto da carta: as dissensões na igreja de Corinto, ou seja, as divisões dentro da igreja. Versículo 10 do capítulo 1, ele, tratando com os irmãos, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, e outros, eu de Cefas, e outros, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo?
dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito,
aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta o caráter da sua pregação para a igreja de Corinto. E ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus sobre entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas
com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, que veio falar sobre as dissensões dentro da igreja, no capítulo 1, agora aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele apresenta o elemento principal que causa as dissensões, as divisões e as falácias destrutivas, os comentários dentro das igrejas, a formação de grupinhos separatista. No capítulo 3, a epígrafe do texto diz que o espírito mundano é quem causa essas dissensões dentro das igrejas, esse apartheid eclesiástico. E ele começa o capítulo 3 dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um,
mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sabe o arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabes vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Porventura, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo à igreja de Corintos. Esse capítulo 4, Paulo, ele fala sobre os ministros e explica o que é que vem a ser o ministério. Ministério é trabalho. Ser ministro é ser um serviçal, é ser um trabalhador da seara
de Deus. Então a epígrafe do capítulo 4 diz que está escrito que os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um de Deus receberá o louvor. Paulo, até o versículo 5, ele apresenta os ministros como dispenseiros, como serviçais. Que ser ministro, por exemplo, o ministro do Evangelho, pela qual a misericórdia eu sou, não é um título para vanglórias, porque eu fui chamado para alimentar as ovelhas com a palavra de Deus, não com a minha palavra, não com os meus pensamentos, não com o meu querer, mas com a palavra viva e eficaz de Deus. Então Paulo chama a atenção para os ministros, aqueles que foram chamados como dispenseiro, que sejam fiel, ou seja, que seja fiel à palavra de Deus, que não seja criador de histórias e invencionice, mas seja fiel. Em outras palavras, que pregue verdadeiramente a palavra de Deus pura, sem mistura. Porque não importa o que o homem te julgue, ou o que o homem diga de ti, mas você tem que se preocupar com o julgamento de Deus, porque é Deus que vai analisar todos os desígnios, é Deus que vai sondar o teu coração, é Deus que mergulha na profundeza do teu ser e traz à tona tudo aquilo que está oculto, querido. Então não adianta você pensar que vai se esconder através da falsidade ideológica, porque tudo isso vai vir à tona. E Deus, depois que analisar, que trouxer à luz as coisas ocultas, aquilo que verdadeiramente você é, não aquilo que você se apresenta, então Ele vai julgar todos os desígnios
e então distribuirá a cada um o louvor. Então você é chamado para ser dispenseiro. Haja com fidelidade na obra de Deus. A partir do versículo 6, ainda no mesmo capítulo 4, Paulo começa a tratar da vanglória dos coríntios, a humildade e também a autoridade que ele recebeu como apóstolo, como seguidor de Cristo. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendas a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferença, quem tem esta diferença, e que tens tu, que não tenhas recebido, e se recebeste, por que te glorias, como se não o houvesse recebido? Já estais fartos? Já estais rico? Sem nós reinais? E Oxalá reinasses, para que também nós reinemos convosco? Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós forte. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousadas certas. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoestai-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ensino-te, portanto, a que sejas meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte
ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? E assim Paulo encerra o capítulo 4 falando sobre a vanglória dos coríntios. Falando daquele sentimento que tem tomado conta da igreja nos dias atuais, aonde pessoas se acham a última bolacha do pacote. Simplesmente porque a misericórdia de Deus o alcançou e lhe concedeu a ele um dom, o dom da oratória, o dom de ministrar curas divinas, o dom de libertação. Deus tem chamado ele para um ministério, para um trabalho, e ele faz disso um palco para sua vanglória, para seu crescimento. Hoje em dia nós encontramos o nome dos homens sendo mais exaltado do que o de Deus. E Paulo estava aqui ensinando à igreja de Corinto que se afastasse dessas coisas. Porque ele, como ministro, como dispenseiro da graça de Deus, ele não tem tido uma vida rosa, como diz por aí. Mas ele sofre as dores na carne. As marcas de Cristo estão sobre ele. É um ministério de trabalho, de entrega e de muito sofrimento. Então Paulo chama a atenção à igreja de Corinto sobre esta questão da vanglória. Que não deixe a vanglória tomar conta do seu ser, mas que se mantenha humilde, para que a presença de Deus cresça dentro de si. E você diminua, para que ele cresça. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a impureza da igreja de Corintos, as repreensões e os ensinamentos, as exortações, que é a partir do capítulo 5. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube e também aí pelo grupo da Igreja Cristã, a comunidade cristã, a porta se abriu, onde nós vamos estar lançando. Esse trabalho não tem nenhum vínculo de adquirir divisas, ou seja,
Cash é um trabalho voltado à evangelização do mundo. Por isso que eu estou utilizando a palavra de Deus. Você que queira nos acompanhar, você entra no grupo Comunidade Cristã, a porta se abriu, é uma igreja online, né? Nós não temos porta física aberta ainda, porque não recebemos ainda a confirmação de Deus para tal assim fazer. Essa igreja online, ela foi fundada por este que vos fala, o pastor Cícero J. Ribeiro da Silva, e sua esposa, a pastora, ministra de louvor, Marisa Ribeiro da Silva. Então somos nós que lançamos esse trabalho pela internet para alcançar vidas no Brasil e fora do Brasil. Que fiquem todos na graça, na paz, na misericórdia, no amor de Deus. Fisicamente, ministramos ou somos ministros da palavra na Igreja Cristo Rei aqui na cidade de São Vicente. Então, que Deus abençoe a todos e que a graça de Deus esteja presente na vida dos amados.